Então, meus amigos, como é que o Batman se tornou o maior detetive do universo DC? Então é isso, meus amiguinhos. Uma das coisas que mais caracterizam o Batman é o seu treinamento que ele fez ao redor do mundo para se tornar o Homem-Morcego, ou a pessoa que viria a se tornar o Homem-Morcego. E o Batman teve diversos mestres com o passar do tempo e com o passar do seu treinamento na adolescência. Quando você pesquisa um pouco sobre esses mestres, você vai ver que o Batman teve mais de 40 mestres em várias especialidades. Talvez uma das especialidades que as pessoas mais procuram em relação ao treinamento do Batman seja o treinamento em artes marciais, porque todo mundo gosta de ver como é que o Batman se tornou esse artista marcial que ele é, o que ele aprendeu, qual o tipo de arte marcial que ele aprendeu, e possivelmente foram todas. Até por isso que o Batman tem mais de 40 mestres, mas não é só em artes marciais que o Batman tem aprendizado. Tem aprendizado em toxicologia, parte química, parte de eletrônicos, olha, uma lista gigantesca de treinamentos. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção em relação ao Batman é o seu lado detetivesco. É como ele é um detetive em suas histórias, tanto é que a revista que eu mais gosto do Batman é a Detective Comics, onde ele surgiu. Então é muito interessante a gente saber como é que o Batman aprendeu a se tornar um detetive, como ele se tornou então o maior detetive do universo DC, quais foram os seus mestres. E por isso eu separei aqui 4 personagens que ajudaram então o Bruce Wayne a se tornar o mestre detetive que ele é hoje em dia. São 4 personagens interessantes. Tem 2 deles que não atuaram tanto pro Batman ser quem ele é, ou o detetive que ele é, e tem 2 que são muito importantes. E por isso que eu vou começar com um dos menos importantes, porque tem uma passagem muito rápida na vida do Batman, pelo menos nos quadrinhos, na verdade, mas que ainda vale a pena dar uma citada, que é o Willie Dot. Willie Dot, na verdade, apareceu bem no comecinho de Batman Xamã, o Legends of the Dark Knight número 1. Legends of the Dark Knight é a revista que mostra os primeiros anos do Batman e mostra também um pouco desse treinamento que o Bruce Wayne teve. E no comecinho de Batman Xamã, em Legends of the Dark Knight número 1, nós temos o Batman e o Willie Dot tentando rastrear um assassino chamado Thomas Woodley. Eles acabam fazendo isso no Alasca e o Batman, pelo menos o Bruce Wayne naquele momento, é ensinado pelo Willie Dot a como rastrear uma pessoa, como rastrear um ser humano. Isso é uma maneira de você ter o aprendizado nessas técnicas de detetive. Você saber como rastrear uma pessoa corretamente. Só que realmente a passagem dele é muito rápida, porque ele só fica em 2 páginas de Xamã, bem no comecinho, bem as 2 primeiras páginas da primeira edição. E ele é morto pelo Thomas Woodley. Espero que ele tenha ensinado tudo que o Batman precisou ali, porque realmente o cara durou pouca coisa. Pelo menos para nós leitores, né? Mas de qualquer maneira vale a menção ainda, porque esse é um ponto muito importante pro lado detetivesco do Homem-Morcego. Aí nós chegamos pro mestre que é muito importante pro Batman, que é muito referenciado, muito reconhecido aí pelos fãs, pelos leitores do Batman, que é o Harvey Harris. O Harvey Harris apareceu pela primeira vez na vida do Batman lá na Era de Prata, meus amigos, muito antes de qualquer coisa aí. Sua primeira aparição se deu na Detective Comics 226 de dezembro de 1955. A história basicamente mostra o Bruce Wayne ainda quando era um garoto querendo então aprender a ser um detetive. E um dos maiores detetives daquela época era o Harvey Harris. Por isso que o Bruce Wayne vai atrás do Harvey Harris para receber esse treinamento. Só que ele tenta não revelar a sua identidade de Bruce Wayne. Por isso então Bruce Wayne se fantasia de Robin antes mesmo do Robin surgir, para poder ir atrás do Harvey Harris. Inclusive ele vai atrás do seu futuro mentor de forma escondida, tentando rastreá-lo. No momento desse rastreio ele acaba avistando uma pessoa que estava perseguindo o Harvey Harris e acaba ajudando a prender esse perseguidor. É então que o Harvey conhece o Bruce sem o Bruce revelar sua identidade e acaba então nomeando esse garoto de Robin. Ou seja, o Bruce Wayne foi o primeiro Robin das histórias em quadrinhos, se você for parar pra pensar. E depois a história continua contando então todo o treinamento que o Bruce Wayne teve com o Harvey Harris, pra gente descobrir no final que o Harvey sabia que o garoto era o Bruce Wayne, inclusive mandando a fantasia de Robin pro Batman mais no futuro. Essa história seria revisitada, seria refeita pelo Len Wein no quadrinho Untold Legends of Batman, onde o Len Wein tentou refazer uma origem pro Batman e incluiu esse lance do Bruce Wayne ter sido o primeiro Robin e ter treinado com Harvey Harris. Quadrinho que foi lançado em agosto de 1981, contando também com o desenho do Jim Aparo, bem como o desenho do John Byrne. Já a Detective Comics 226 foi escrita pelo Edmund Hamilton com os desenhos do Dick Sprang, sendo então os dois aí os criadores do Harvey Harris. Só que teremos mais uma história com este personagem, especificamente a Detective Comics Annual número 2 de 1980,
1999, lá no lançamento do primeiro filme do Batman de Hollywood, onde basicamente o Bruce Wayne também está buscando o Harvey Harris para fazer um treinamento, adotando a alcunha de Frank Dixon para não revelar sua identidade secreta também, e os dois acabam se envolvendo em uma investigação toda numa cidade onde no passado rolou problemas com o KKK, o Ku Klux Klan. Felizmente nessa história acaba acontecendo uma tragédia no final, pois o Harvey Harris morre baleado por uma escopeta. Mas tal qual as duas outras histórias, o Harvey revela que ele sabia que o Frank Dixon na verdade era Bruce Wayne. Antes de eu continuar, você vai fazer aquela gentileza de apertar a curtidinha aqui para ajudar esse canal a crescer nesse YouTube. E meu Deus, e já se inscreva aí também se você é novo ou nova. É então que nós vamos pro terceiro mestre aqui do Batman, um dos mais conhecidos também, que é o Henry Ducard. O Ducard, tal qual o Will Dodds, é um dos treinadores do Batman que mostra para ele como fazer o rastreamento de uma pessoa. A primeira aparição dele se deu no Detective Comics número 599 de abril de 1989, numa história onde o Batman está sendo incriminado e o Henry Ducard vai para Gotham para ser uma das testemunhas. É então que o leitor fica sabendo que o Henry Ducard então foi um dos caras que treinou o Bruce nesse aspecto detetivesco, na questão do rastreamento, só que o Bruce acaba descobrindo que o Henry Ducard era um mercenário que usava suas habilidades para matar pessoas, por isso o Bruce se afasta do Ducard. Essa não seria a única história que o Ducard apareceria, pois nós teríamos mais pra frente, até nos 952, uma reformulação desse treinamento, que aconteceu até em Batman e Robin número 1, pois nós temos a apresentação do filho do Henry Ducard, que é o Morgan Ducard, que acaba se tornando o vilão Nobody, ou traduzindo o Ninguém. E nessa reformulação acaba se criando uma espécie de rivalidade então entre o Bruce e o Morgan, pois os dois acabam treinando junto com o Henry Ducard. Mas as coisas seguem mais ou menos que eram os aspectos da história original, onde nós temos ali o Batman, o Bruce Wayne, não querendo matar a pedido do Ducard. Mais pra frente, nessas histórias do Batman e Robin, nós veremos então o Nobody, o Morgan, voltando para azucrinar a vida do Batman e tentando cooptar o filho do Batman, que é o Damian Wayne, incitando mesmo a fazer aquilo que o Batman nunca fez, que é matar uma pessoa. Dentro dos arcos recentes da Detective Comics, que inclusive foi publicado aqui no Brasil na Detective Comics Volume 1, nós temos também o Henry Ducard aparecendo no momento que o Batman está investigando sobre seus mestres, pois eles estão sendo mortos sistematicamente, mas é claro que a história tem um finalzinho ali com um twist que mostra outra coisa, mas o Henry Ducard aparece ali também sendo um dos mestres do Batman, inclusive tem toda uma ligação envolvendo o Morgan Ducard, o Nobody, o Ninguém. Eu acho que talvez desses mestres detetives, o Henry Ducard e o Harvey Harris sejam os maiores, aqueles que realmente vêm à cabeça do leitor quando a gente pensa nesse lado do treinamento do Homem-Morcego. Só que eu vou citar um aqui que na verdade tecnicamente não foi mestre do Batman, mas ainda assim é muito importante em relação a esse lado do Batman detetivesco. E o personagem que eu vou falar agora é o Dana Dry, que tecnicamente realmente não é um mestre do Batman porque ele não treinou diretamente o Homem-Morcego. Só que na época onde a gente teve a história que ele apareceu, ele era o maior detetive do mundo. Ele apareceu pela primeira vez em Batman número 14 de janeiro de 1943, na história chamada O Caso que o Batman Falhou em Resolver, onde basicamente nós temos então uma história onde mostra vários detetives, incluindo o Batman, sendo convidados para uma festa de aposentadoria do Dana Dry, e todos eles reconhecendo que o Dana realmente é o maior detetive de todos os tempos. Só que em um determinado momento da festa, o Dana acaba aparecendo morto, e todos os detetives da festa então querem resolver o caso, querem descobrir quem matou o maior detetive do mundo. Pro final a gente vai descobrir que na verdade o Dana Dry se matou. Isso porque ele tinha descoberto a identidade secreta do Batman. Ele sabia que o Batman era o Bruce Wayne. Para ele então preservar a identidade secreta do Bruce, ele resolveu se matar e fazer todo este jogo de investigação com os detetives para o Batman descobrir que ele sabia a identidade. E o Batman descobre isso através do diário do Dana Dry, que havia sido deixado então para o Homem-Morcego, e para o Homem-Morcego achar através das suas habilidades detetivescas. E por isso que na verdade o nome da história se chama O Caso que o Batman Falhou em Resolver, porque por mais que o Batman tenha resolvido o caso, ele diz para os seus parceiros detetives que ele não conseguiu resolver o caso, pois se ele revelasse, os seus parceiros detetives iriam descobrir que ele era o Bruce Wayne. Então ficou meio estranho o negócio pro Batman aí, né? E nossa, uma história para crianças que envolve suicídio. Tenso, hein? Mas eu acabo considerando o Dana como uma espécie então de mestre do Batman, por o fato do Batman ter pesquisado sobre a figura do Dana, descoberto na verdade todos os seus casos, né? Ter estudado todos os seus casos,
para se inspirar a ser um detetive. E eu acho interessante lá na Era de Ouro ter estabelecido que existia uma pessoa acima do Batman como um grande detetive. Então por isso que eu quis trazer nessa listagem aqui o Dana Dreyer constando como um dos mestres detetives do Homem-Morcego. Mas então é isso, meus amigos, esses são os personagens que eu posso trazer agora como um dos mestres aí que fizeram o Homem-Morcego ser quem ele é. Eu sei que tem muitos outros personagens aí que a gente pode citar como o mestre do Batman, mas aí tem outras várias categorias que nós podemos citar aí e fazer vídeos futuros sobre este tema. Agora eu gostaria de ouvir de você, o que você achou, você conhecia esses personagens, já tinha ouvido falar sobre eles e qual deles você mais gostou? Traga seu comentário aqui embaixo, se você ficou até agora, meu muito obrigado, meu amiguinho. Para simbolizar que você esteve até aqui, você coloca então um morceguinho e eu respondo com outro morceguinho para você também. Beleza, meus amigos? Então além de você comentar, você vai curtir esse vídeo, bem como você vai se inscrever se você é novo ou nova, porque tem vídeo todo dia aqui, mais de um por sinal. Então aperte o sininho também aí para você receber todas as notificações. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.